No episódio de hoje eu conversei com a Tamires, ela é natural de São Paulo, psicóloga, veio para Portugal para terminar o estudo e acabou ficando. Confere aí o nosso bate-papo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pai da Eva. Hoje eu estou aqui com a Tamires. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Caio, e Tudo você? certinho? Tudo certo, graças a Deus. Tudo certo. E aí, como é que estão as coisas? Você acabou de mudar, você acabou de comprar sua casa, né? Aqui em Portugal. Parabéns por essa vitória. É, Obrigada. como é que estão as coisas? Ainda tem caixa para desarrumar? Não tem? Abra seu coração, pô. Aqui é um espaço seguro, entendeu, Tamires? Aqui você pode falar à vontade, entendeu? Sim, É um espaço seguro onde eu tô aqui para te escutar, não vou te julgar, entendeu? Inclusive, minha metodologia, não sei se você conhece, é madeirada na cabeça. uma boa. Cadeirada também. E aí, como é que tá essa Ok. mudança? Cara, tá um caos. Primeiro que para um milênio comprar uma casa é um fato histórico, né? Exatamente. Então, estamos muito felizes. Essa parte da bagunça, ela vai acontecendo, né? Não tem como. E porque é muita coisa para você organizar e você vai por prioridades, né? Minha prioridade foi a cozinha, porque eu preciso comer. O banheiro, quer tomar banho, e aí o resto vai acontecendo, mas. E aí você organiza, aí você percebe que você precisa de mais coisa para organizar. Normal. Tem amigos meus também que estão comprando casa e, tipo assim, já tá escolhendo cor do cômodo. Eu falei, mano, muda com o básico, começa a viver na casa, porque tem coisas que você não sabe, porque a casa, a rotina que você tem, tá falando, eu já me mudei muitas vezes, já me mudei mais de 10 vezes na vida. A casa, você tem uma rotina, talvez você não saiba, mas você tem uma rotina por conta da casa que você vive. Então imagina, se você tem uma casa onde o quarto é pequenininho, só para dar um exemplo, provavelmente você vai ficar mais na sala. Então a sala vai ser o seu cômodo, onde você vai ficar mais ali e tal. Se você tem uma cozinha aberta, Uhum. provavelmente a cozinha com a sala, quando você receber visita, vai ser um lugar de muito mais movimento. Então tudo depende de como é a casa. Então as pessoas vivem numa casa, aí vão mudar. É uma casa diferente, não é um clone da casa que estava antes. E aí, às vezes, querem transferir essa mesma coisa antes de mudar, antes de ver a rotina, antes de ver se vai realmente usar aquele cômodo da maneira que estava planejando. Então, assim, a mudança, eu costumo dizer que uma mudança para casa, ela é uns 2 anos, na verdade. Na verdade, ela é uns 2 anos, porque tem primeiro você chegar, que é o dia da mudança, trazer suas coisas, etc. Aí tem o processo de arrumar, desencaixotar e etc. E aí depois disso que você começa a viver, e aí é esse processo, de, tipo, pô, vou mexer na cozinha, aí vai mais um tempo, vou mexer não sei o quê. Depois de 2 anos que você começa a ficar sem respirar poeira. Sim, sim, mas é exatamente isso. E olha que antes de eu mudar, eu já doei muita coisa, vendi muita coisa, e agora arrumando mais coisa que Muito eu mais coisa. tô desapegando e tal. Justamente para isso, entendeu? O que que realmente precisa, o que que faz diferença na rotina, né? E aí, conforme você vai organizando também, eu sinto que eu vou organizando na minha cabeça, Aham. porque eu fico muito ansiosa no ambiente que está muito desorganizado. Aham. Eu sou assim também. Então, mesmo que eu coloque tudo num quarto, feche a porta e falo, ok, depois eu lido com isso, mas se eu tô, por exemplo, trabalhando e tá ali uma desorganização muito grande, depois de uns dias eu começo a me sentir ansiosa, Eu, entendeu? por exemplo, antes de vir pra cá, a gente não na correria, a gente fez tudo certinho. Mas, por exemplo, a gente deixou a sala desarrumada e a pia com louça suja. E eu saí de casa. Eu vim no caminho pensando assim, quando eu chegar em casa, eu vou passar aspirador na sala e eu vou limpar a pia. É um negócio que, tipo, tá lá. Tipo, nesse momento, esse negócio tá lá. Minha pia tá suja e minha sala tá desarrumada. Fica um negocinho, né? Eu não sei por que que a gente fica com isso. Tu Por poderia que falar um pouco será, né? sobre isso, né? Por que que a gente fica com essas coisas? Com esses pensamentos É. assim, né? Primeiro porque traz um conforto, Aham. né? Você ter uma casa organizada traz um conforto, né? Até outro dia a Mari comentou isso no outro podcast, falando Aham. sobre organização que traz uma segurança e um conforto. Aham. Então começa aí, né? Segundo porque a tendência ao comportamento também influencia, né? Então, se você tem uma rotina que você sempre segue aquele
comportamento, aquele hábito, você fica com aquela ansiedade em fazer aquilo, Aham. né? E aí fica aquele pensamento intrusivo ali, ó, pi, 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 pi. Ah, eu não. Eu acho estranho essas coisas. É, tu sempre pensou em ser psicóloga? Não. Qual que tu queria, que tu queria ser quando era criança? Olha, quando eu era criança, eu quis ser bióloga marinha. Não, tudo bem, é só pra ajeitar o microfone, mas pra tu. Tá muito, Tá, pode ajeitar, tá tudo bem. tá muito longe? O que que foi? Não, deixa ele tá direcionado pra cima, direciona pra você assim, Ah, tá. que ele é direcional. Ok. Isso, ok, ok. Tá bom. Pronto. Você quer voltar à pergunta ou Não, não? não, aqui não tem, não importa Ah, não, vai então, ó, ficar. chique. Então, eu queria ser bióloga marinha. Mas eu acho que foi influência da Barbie, porque tinha uma Barbie bióloga Ah, ok, marinha, né? ok, ok. E daí eu achava muito bonito, tal. Aí o que aconteceu? Lançaram um filme do Free Willy naquela Eu época. lembro desse filme, eu lembro. Então, aí eu fiquei com medo da baleia. Sério? Pô, mas todo mundo queria ser amigo da Free Willy. Mas Te- porque chamava ela de baleia assassina? Então, Ah, mas é por causa disso? aí uma criança desse tamanho, baleia gigante, falei, não, esse aí já não quero. Ah, não, eu achava. Quando eu cresci, eu descobri que a orca realmente é uma baleia que não é brincadeira, não. A orca é safada. Agora, quando a gente era criança, sei lá, eu via lá o menininho com a Willy em cima dela e tal, achava Fofo, bonito. Queria. fofo. Eu queria também. Aí depois, na adolescência, eu mudei. E aí, no ensino médio, eu fiz mesmo vestibular para biomedicina. Aham. Eu entrei em biomedicina. E aí eu não aguentei muito tempo. Aguentei, sei lá, 8 meses, assim. Foi muito difícil o curso, muito puxado. E eu trabalhava, estudava, então eu ficava muito cansada, muito exausta. Não deu. E aí eu percebi que não estava entrando o material. Aí eu dei um tempinho e fiquei trabalhando. E aí eu tenho hobbies que eu gosto de coisas de fotografia, audiovisual, e entrei em audiovisual Aham. marketing. E aí eu fiz um ano, olha só, fiz um ano. E durante esse curso, eu tive uma cadeira de psicologia Aham. lá, psicologia comportamental. E eu trabalhava numa escola de inglês. E aí o meu chefe, na altura, falou assim, eu queria que você ficasse com algumas crianças especiais, porque você tem mais paciência e tal, beleza. Ok. E aí foi passando o tempo e daí ele me deu um feedback, falou: "Poxa, por que que você não pensa em pedagogia ou psicologia? Aham. Porque você tem muito jeito". Aí eu falei: "Não sei". Eu já tinha feito terapia, já sabia como que era a terapia, mas nunca tinha associado a pessoa, a psicóloga lá que me atendia, como eu naquele lugar. Tipo, na E minha você não via cabeça, nem como uma profissão, né, também. não tinha associado, tipo, putz, nossa, é verdade, não, nunca tinha pensado. E daí ele foi muito querido comigo, sentou comigo, me mostrou o plano de curso e tal. Aí eu dei um tempo da faculdade de publicidade lá e falei, vou dar um tempo pra minha cabeça, tô muito louca, muito louca. E novinha, né? E aí os meus pais assim, de novo, você vai mudar de curso? Mais uma vez, você não Não sabe o que decide. que é. E, pô, é sempre um investimento, assim, Aham. da família, né, para ajudar e correr atrás. E aí, tá bom, aí eu mudei de curso e foram 5 anos maravilhosos, Ah, assim. que maneiro, maneiro, maneiro. E você, quando você tomou essa decisão assim, você foi meio já segura, do tipo assim, pô, vai ser isso mesmo? Ou ainda tinha aquela coisa do tipo, pô, tô começando aqui, se eu não quiser, eu vou ter que de novo falar que eu vou ter que sair de um curso. Tinha, com certeza teve esse peso, Lógico, né? opa. Tu acha que tu foi se forçou a ser psicóloga ou não? Como é que foi essa mistura de sentimentos Eu assim? acho que eu fui me apaixonando Ah, depois sim. com o curso, os estágios também foram dando essa experiência Aham. da vivência da profissão, então eu fui me apaixonando, mas eu fiquei com medo, né? Falei, poxa, se eu não gostar, e o que que eu vou falar para os meus pais? Tipo assim. Isso aí não muda, né? A gente fica. Tem também essa coisa de quem é. Falam que os latinos têm mais isso, né? Não sei. Mas eu acho que é geral uma questão de quem tem essa ligação, assim, sempre tem
não sei se é culpa a palavra certa, mas de desapontar os pais, né? Pô, será que, tipo, eu hoje moro do outro lado do oceano, da minha mãe e do meu pai, e às vezes eu me pego refletindo sobre uma decisão, e às vezes essa decisão também passa, e por achar, tipo, já não tem mais vínculo nenhum, a não ser do vínculo afetivo, né? Uhum. Mas passa assim, pô, será que minha mãe vai gostar? É doido esse negócio, né? Como é que fica agarrado? É que a gente vai se descobrindo e fala, cara, beleza, por mais duro que seja essa frase, assim, minha mãe gostar ou não, meio que dane-se, é a minha vida, né? A gente tem que Sim, cortar esse cordão umbilical, mas esse cordão umbilical invisível, ele tá sempre lá, é. né? Tá sempre aparecendo ali, trazendo na nossa pulguinha na nossa orelha. A sua faculdade foi em São Paulo? Sim. E você, como é que veio parar aqui em Portugal? Foi para fazer o mestrado? Como é que foi? Ai, ai. Quando eu estava no último ano, no final, né, no final do quarto ano, eu recebi um e-mail de um professor. Aham, O professor mandou um e-mail para mim falando assim: olha, tem um programa aqui na faculdade que está oferecendo bolsas de estudos em países ibero-americanos. aham. Era uma assim, a bolsa se chama Bolsa Ibero-Americana. Ok. E é de uma instituição bancária que eu não vou falar o nome, Santander? Santander. Imaginei. Ah, é, né? Não estão me pagando, por acaso só tem com a lousa dele, Não, a porque o Santander é vermelhinha. espanhol. É, então, eles têm uma bolsa de estudo e, e aí você se candidata e você tem que ter uma nota global muito boa e você tem que escrever uma carta, tem que fazer uma entrevista. E ele me mandou um e-mail com esse processo seletivo. Aham. E eu pensei, gente, no way, sem chance, sem chance. Tipo assim, deve ser muita gente se candidatando, deve ser muita concorrência. E falei, não, já tenho, vou mandar. É isso. E aí ele foi muito legal, esse professor. Ele pegou na minha mão, me ajudou a escrever essa carta e corrigiu para mim também algumas coisas. E eu comecei a correr com as notas da faculdade, porque tinha que ter uma nota muito boa. E aí eu fiquei ralando enquanto fechava o semestre para subir as minhas notas. Aham. E aí, ok, mandei tudo. E aí, no dia da entrevista, você tinha 3 minutos para falar por que que você merecia a bolsa. Nossa senhora. E aí eu fiquei em casa lá, treinando, treinando em casa, treinando em casa. Coloquei o espelho, aquele treino mesmo. Aham. Coloquei o espelho e fiquei lá. Pipipi, pipipi, pipipi. Naquela época não tinha chat GPT. Então eu tive que desenhar um discurso para falar, tudo mais. E aí Você lembra mais ou fiquei. menos do que era o discurso, assim? Eu lembro, eu Se era, falei. não precisa replicar o discurso, você Não não lembrar, lembro mas era detalhes. tipo, você puxou mais pro tipo, apelou ali por uma, pô, sou uma pobre coitada. Ou Eu você foi por podia ter tipo, eu sou feito. foda, me levem. Podia ter feito. Falei, eu sou do ProUni, vocês podem. É. Então, não, na verdade, eu apelei pela pesquisa científica. Ok. Jogou com o regulamento embaixo do braço. Joguei aqui, ó, pá, manda aí. Mandei, apelei para pesquisa científica, porque na altura eu queria fazer mestrado, já Aham. naquela altura eu queria fazer o mestrado, então apelei para isso. Falei, olha, eu quero estudar essa cadeira, quero correr atrás de tentar escrever algum artigo, e fui falando muito essa vontade. Então, me apresentei, 1 minuto, quase 1 minuto você se apresentando, falando o curso que você é, porque imagina, aquilo é para a faculdade inteira. Aham. Então, independente do curso. Então, tinha galera de direito, Ah, administração, não era só pra publicidade. psicologia. Ah, Não, ok. era geral. Então, você primeiro tem que se apresentar, falar de onde você é, qual que é a sua faculdade, a sua turma, Aham. e aí pronto, já um tempinho, e depois eu fui falando qual que era a interação, porque a comissão técnica era uma comissão que tinha, na altura era o reitor, Manuel Furriela, também tinha outras pessoas, assim, que era da área acadêmica, Aham. assim, então o objetivo era mais ou menos esse, entender o que você pode trazer depois para a faculdade de benefícios, se você traz um artigo para a faculdade, se você faz outras coisas bacanas assim. Enfim. E aí foi isso. Eu falei lá o discurso e pensei, bom, não já tem, né? Eu lembro de chegar em casa assim cansada, 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 falar assim para minha mãe, falar, meu,
é isso, bora lá, vamos ver. E eu Tá tinha na um mão. blazer, um único blazer, assim, falei, botei ele, calorzão de São Paulo, dava daquela pá, aquela moral. E aí, pronto, depois de uns meses eu recebi a carta, falando que eu tinha que fazer uma conta para receber o dinheiro. E na época, para o que era o euro e o real, naquela altura era muita grana, né? Ah, Era muito porque dinheiro. eles pagam tudo tipo de uma vez, é Eles isso? pagam tudo de uma vez. Eles Ok. mandam você tem que abrir uma conta e eles botam o dinheiro lá. E na época, eles me mandaram, sei lá, 3.000 euros para 6 meses. Aham. Não, mas esses Você que faz a gestão. agora uma dúvida. Na verdade, então, esse dinheiro é um dinheiro para você, é uma ajuda de custo. É. Não tem a ver com pagar o curso, né? Não, Ah, isso ok, tá ok. já Ah, ok, livre. ok, ok, ok. Isso tá livre. Ah, ok. Isso a faculdade lá Já já está paga. resolvido. Esse É, dinheiro é para você usar, se para você você quiser gastar viver. 3 mil euros e no primeiro dia, o problema é teu. Exatamente, mas isso foi uma coisa que Aham. acontece com Lógico que muita acontece. O gente. Eu tenho vagabundo é muitos embriagado, pô. colegas, muitos amigos meus aqui que tiveram a mesma bolsa que queimaram assim Nos tudo. primeiros 15 dias. Uhum, sim, Chega emocionado, né? nunca vi 1 euro na minha vida, né? E quanto. Onde que foi a faculdade? Aqui na Universidade do Porto. Ah, ok. Porque como a gente falou, o que ficou confuso para mim é porque como a gente falou do Santander ser espanhol, eu achei que Uhum. tu tinha ido para Espanha. Não, aí aqui você já veio pro Porto. Já vim pra Ah, cá. ok, É. ok, ok. Ah, com 3 mil euros no Porto. É dinheiro, é dinheiro. Em 2017, Sim, sim, sim. Para as pessoas terem noção, o salário mínimo em Portugal naquela época devia o quê? 600, 700 euros? sim. Então, assim, é mais ou menos um salário mínimo por Não, mês. eu fiz essa planilhazinha, Aham. né? E botei lá tanto por mês, como é que é. Então, eu dividi a casa com outras queridas também que ganharam a mesma bolsa. E a gente organizou tudo pelo Ah, Facebook. maneiro. Tudo. Eu encontrei a casa, o apartamento, as fofinhas, as meninas, tudo. Tudo foi pelo Facebook. E aí nós nos encontramos presencialmente aqui. Só aqui que vocês se encontraram. E É. elas eram de onde? Então, uma é do Pará, de Belém Aham, do Pará. Outra é de Salvador. Uma do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, uma do Rio, aham, da Arraial do Cabo, e peraí, acho que é isso, acho que é isso. aham. E, Éramos 5. e como é que era a rotina nessa casa aí? Loucura. Lógico que é, né? 5 meninas que não Loucura, se loucura. conhecem. Lembra de alguma coisa assim que. Conta uma aí. Muita coisa. Éramos totalmente diferentes, né? De lugares diferentes do Aham, Brasil, né? Então, assim, com hábitos diferentes. Por exemplo, a minha amiga do Pará tem outros costumes que eu em São Paulo nunca aham. nem vi na minha vida. Ela chegou com uma cachaça de shampoo. Eu falei, o que é isso? Nunca nem tinha É visto. aquela que deixa a boca dormente, né? Isso, é aquela que deixa a língua dormente, assim, bem legal. E aí cada uma tinha hábitos diferentes e cursos totalmente diferentes também, né? Então, foi assim, a gente se conheceu e até que fomos muito organizadas, Aham. fizemos uma lista lá de tarefas e coisas e tal. Mas, ao mesmo tempo, era a primeira experiência de algumas, inclusive minha, de morar fora, Às né? vezes morar fora e às vezes até morar sozinha, Era o meu caso também, né? né? Tudo isso. Então, assim, às vezes elas me davam umas broncas assim, lembra de fazer tal coisa. Eu, ai, nossa. Eu acho que o básico do básico, como eu já falei, eu já me mudei várias vezes e já morei, já me mudei de morar dividindo apartamento e morando sozinho. A coisa que mais pega, e eu acho que isso eu fui treinado no modo hardcore, porque na casa que eu cresci, teve um período que a gente viveu todo mundo na casa da minha avó. Então eram 6 crianças, e mais a família para cima, né? Então, tipo, eram 6 crianças. Então, assim, você aprende muito da questão e aprende na raça de que assim, você vai usar uma coisa, você tem que deixar preparado para quem vai usar depois. Então, tipo assim, você falou das meninas e tal, ó, já vem coisas na minha cabeça do tipo assim, como é que vai fazer a divisão da geladeira? Isso às vezes ninguém quer falar. Aí chega na hora dá problema. Divisão da geladeira, horário, porque se todo mundo tiver que sair 8 horas da manhã, quem que vai tomar banho? Quanto tempo para tomar banho? Então, tipo assim, beleza, ó, de manhã
como são muitas pessoas, então beleza, de manhã o banheiro, eu vou acordar 7, libero o banheiro 7h30, 7h30, então vocês já deixam o banheiro de manhã organizado para que as pessoas tenham horário de ir no banheiro e para não encavalar. Usou o banheiro, deixa limpo, não deixa o banheiro molhado, não vai deixar a toalha molhada no banheiro, blá, 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 blá. Aí o banheiro. Cozinha, mesma coisa, usou, lavou, nada fica sujo na cozinha. Vai guardar coisa na geladeira, você vai guardar, é de todo mundo, bota no espaço de todo mundo. É no seu espaço, você vai botar no seu espacinho. Então, todo esse tipo de divisão assim, e até coisas do tipo pode fumar, não pode, porque às vezes tem gente que fuma cigarro, tem gente que não fuma. Então, tipo, não pode fumar dentro de casa, mas tem que deixar claro, porque, tipo assim, teve uma época que a gente dividia apartamento da empresa, a empresa era dona do apartamento, então dividia eu e um mineiro. E aí chegou uma menina da Espanha. E ela, mano, ela fumava na sala. Tipo assim, tá eu e tu aqui trocando ideia, ela pegava um cigarro e acendia. Como, Sim. a gente nem não. Pô, fumar dentro de casa é foda, né? Então, tipo assim, são coisas que você vai aprendendo, que é isso. Quando você falou que eram, acho que são 5, né? É. 5 meninas que não se conheciam na mesma casa e algumas que não dividiram, eu já falei, esses problemas todos aconteceram com certeza, Cara, né? Qual um mole que tu lembra assim que tu começou a corrigir nossa, teu assim que tu gente, lembra? eu me senti no Big Brother, assim, total, total, total. Mas eu dei muitos moles, muitos, assim, que vivia com vovó e com os meus pais, então, assim, as coisas eram feitas, né? Aham, exato. Nossa, e aí imagina, 5 mulheres e um banheiro que dava para tomar banho É só. isso, é isso. Tinham outros banheiros que, ok, dava para usar, para escovar os dentes, fazer outras coisas e tal, beleza. Mas só um que dava para tomar banho. Mas é porque E só se tinha água quente ou só se tinha chuveiro? que só tinha Ah, chuveiro. ok. E aqui em Portugal, né, tem toda a situação do cilindro. Ah, é isso aí. Pô, explica pro pessoal isso aí. Gente, é uma situação que demora um pouquinho para a gente se adaptar. Por quê? No Brasil, você abre a torneira, abre o chuveiro e tem o chuveiro elétrico que vai aquecendo a água. Você pode morrer enquanto tá tomando banho, mas a água é A quente. água é quente, né? Você abre, tem a tecnologia lá maravilhosa que vai aquecendo a água e tudo bem, certo? Aqui não. Nas casas tem um cilindro, né? Em algumas casas tem alguns maiores, outros menores, Imagina que enfim. é um barril de água, Mas é um barril né? de água que a água vai aquecendo lá. E aí, quando você toma banho, aquilo esvazia. E depois demora um pouquinho para encher de novo. Exato. E para esquentar, porque ele enche com água fria. Exatamente, né? Então tem esse Imagina rolê. que é um processo, para quem não conhece, de você pegar uma panela com água quente. Então você pega, leva no fogo, esquenta e joga num barril. Aí você vai fazendo isso. O barril tá com água quente. Aí vai a Tamires tomar banho, gasta o barril todo. Tu Já vai tomar era. banho depois, vai demorar para esquentar, porque você tem que esquentar a água toda de novo para depois usar. Isso. Esse que é o processo, Tem assim. tudo isso. E demora uns minutinhos, né? Demora uns minutos, não, demora, Tamires. Com certeza tu, Tamires, tu abusava muito em Tamires. Então, 5 meninas. Então, imagina. Era isso o drama. E aí 4 teve um meninas dia. e normais e tal, e a Tamires. Não, assim. Aí teve um dia que eu acordei. Eu acordo muito cedo. Sempre. E aí eu não queria incomodar as outras meninas. Então eu pensei, beleza, vou tomar banho, vou vazar. E aí eu tomo café na rua, tal, pra não ficar aqui fazendo barulho, Aham. incomodando as pessoas. Tudo bem. Aí a querida levantou, eu levantei, lavei meu cabelo, pipipi, pipipi, fiz tudo, gente. Banho gold. Querida tomando banho gold. E vazei, fui. Fui viver a minha vida e tal. Daqui a pouco eu vejo aqui o WhatsApp. Plim, 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 Gente, plim, plim, plim. aconteceu alguma coisa? Não tem água não tem água quente. A água tá gelada, eu. Fiquei olhando assim pro celular, falei, gente, será Será que que acabou a luz? Não, eu fiquei pensando, meu Deus, será que deu ruim? Será que eu queimei a resistência? A minha cabeça de Brasil, Aham. resistência. Eu, gente, será que eu queimei a resistência? E elas começaram a mandar um monte de mensagem. Eu falei, gente, eu tomei banho normal. Normal. E aí eu fiquei me sentindo muito, muito mal, assim. Aham. Falei, meu Deus, será que eu volto para casa? Aí eu voltei. E aí elas, gente, a água tá gelada. Por que que acontece? Elas começaram a abrir o chuveiro, a água, né? A água fria. E aí não deixava água suficiente lá no termoacumulador, porque você tava tirando a água. E aí não esquenta. Exato. Nunca, Exato. nunca. E aí a gente teve que ligar pro técnico, pro eletricista. A gente Aham. arranjou no Google, pá. Ah, tá. Aí ele chegou,
Olhou. Olhou e falou: tá tudo normal. Tá aquecendo. Não, mas não tem, não funciona, não tem água, não tem água. Ele, meninas, vamos dar uma volta. Vão ali no café, dá uma volta, dá um tempo. Ele foi até querido, Aham. assim, teve a De paciência explicar de tudo. explicar. E elas aqui, ó. Ah, eu tenho que ir para a faculdade, tenho que não sei o quê. E eu, meu Deus, socorro, Nossa Senhora. Já estava aqui mal, mal, mal. Tá bom. E pensando, não tem dinheiro, se for pagar esse trem, eu com o meu planejamento lá, falei, cara, fodeu. Beleza, aí fomos no café, quando a gente voltou tinha água. E aí o senhor falou, banho aqui, não dá para fazer um banho muito demorado. Se você for tomar banho de manhã e as suas amigas forem tomar banho depois, você tem que ser muito rápido. Ou levanta mais cedo, Ou a gás. ou a gás. Aí eu, tá bom, tá bem, tá bom. Então, eu fiquei levantando mais cedo ainda para não atrapalhar as meninas. Aí já começou a minha ficha cair de tipo, ô, Totozinha, você tá partilhando casa, né, Exato, gata? exato. A gente tem que ceder, né? É um pouco uma simulação do que é viver em sociedade, né? Você não é dono de tudo, você tem que. Se o espaço ali é público, né? Então você tem que usar, você pode usar, é direito de você usar, tá pagando a casa para usar, mas lembrando que não tá pagando sozinho, né? Tipo assim, alguém também vai usar aquilo. E como é que funcionava a regra de. Vou ter que perguntar isso. Digamos assim, levar visitas. Alguém abusava? Sempre tem, né? Sempre tem gente sem noção, né? Sempre tem gente sem noção. Tem uma história do tipo assim, de uma. Eram duas meninas, dividiam a casa. Uma das meninas levou começou a namorar, talvez, um moleque, não sei. E o moleque ficava lá, no sofá. Aí, tipo, a menina acordava igual você falou, acordava cedo de manhã. Aí tinha um cara no sofá, já assistindo TV, tomando café, e tipo. E as pessoas meio também não se tocam nessas paradas, né? Também. Aí isso aí também é outra coisa que eu imagino. Eu falo, vai passando o tempo, as pessoas, às vezes, tem uma frase que eu solto que é tipo, quando a pessoa tá muito bêbada assim, tava doidão. Aí eu falo assim, doidão rala a bunda no chão, que é tipo assim, é só pra rimar. Mas é isso, às vezes a pessoa tá ali, não sei o quê, não sei o quê, então vamos lá pra casa. Aí tipo assim, pô, aí tu acorda de manhã pra tomar teu banho, tem um barbudo no sofá lá e tu sai de toalha, tipo, tem as paradas assim também, né? Chegou a É, acontecer alguma coisa ui, assim? muitas, Nossa senhora, isso daí muitas também mesmo. não. Pronto, mas viver. E quanto tempo você ficou nesse mestrado? Foram 2 anos? Nesse intercâmbio, né, Era mestrado ou intercâmbio? Era Erasmus? a primeira foi um intercâmbio no mestrado. Ah, ok. Você estava fazendo mestrado no Não, eu Brasil. estava fazendo a faculdade no Brasil. Ok. Então, no meu último ano, eu vim fazer o intercâmbio. É que o último ano de psicologia no Brasil equivale ao mestrado aqui, né? Ok, ok, É, ok, porque aqui ok. são 3 anos de licenciatura, 2 de mestrado. Então, o meu último ano no Brasil equivale ao mestrado aqui. E aí aqui você fez 2 anos, esses 2 anos? Ou Não, fez aí eu um? fiz esse intercâmbio do Santander, voltei para São Paulo, fiz o Desculpa interromper. 10º. Esse intercâmbio, ele te deu o diploma quando você voltou ao Brasil? Ou não? O intercâmbio é só uma complementação curricular. Exato. Ok, tá bom, era isso que eu tava na dúvida. Tá bom, pode continuar. Isso, nada. Aí eu Eu voltei nunca me para São formei, tá? Não Paulo. sei nada de faculdade, então por isso eu tô perguntando. Não, tranquilo. Aí eu fiz o. É como se eu tivesse feito, em vez de fazer em São Paulo esses 6 meses, um semestre, eu fiz aqui. Sim, 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 ok. Aí você faz a equivalência das cadeiras do mestrado para as cadeiras de lá. Aí eu voltei para São Paulo, terminei e tal. E o que aconteceu? Nesse ano aí que eu estava aqui, nesse período, eu conheci uma pessoa. Aí, meu filho. Aí, o que aconteceu? Eu voltei para São Minha mãe Paulo. caiu nesse golpe também. Ai, gente, é É, assim. eu tô aqui. Aí eu conheci uma pessoa foi na Páscoa de 2017, e aí eu me casei com essa pessoa em Aham. novembro de 2017. Crazy. E Não, é o que eu ele falei, aqui é um espaço é. seguro, não vou julgar. Não, galera, é sobre isso, já passou muito tempo. E aí, pronto, ele foi para São Paulo. Aham, Ele foi a São Paulo e nós nos casamos em São ok. Paulo. E daí eu me formei. E quando foi em janeiro, eu voltei para Portugal.
Então você veio no início do ano, voltou em novembro Uhum, e depois, em 2, 3 meses depois, voltou para Portugal. exatamente. Ok, ok. E daí, quando eu voltei, casada e tal, Aí já é outra rotina, já foi para o seu canto. aí eu fiz a validação do diploma, entendeu? Aí eu Uhum. trouxe todo o diploma da minha faculdade do Brasil e fiz a validação do diploma e fiquei com a equivalência, que na altura dava para fazer assim, a equivalência como se fosse um diploma europeu. Sim, sim. E tu pode até abrir um parênteses para falar sobre isso. Como funciona a equivalência para você que é psicólogo no Brasil, poder entrar na ordem dos psicólogos em Portugal? Como funciona essa equivalência? Como é que funcionava antes? Sei Uhum, mais ou menos como é que funcionava agora, mas você é, pode falar dentro da sua experiência um pouco. Os é. tipos de documentos, porque é também interessante essa questão de que no Brasil você se forma e com o seu trabalho de conclusão de curso, quando você traz isso para Portugal, você já faz a equivalência, mas você já tem o mestrado aqui. Então, no Brasil, aqui você já consegue virar mestre, dependendo do tipo do seu TCC no Brasil. Tem algumas coisas assim, né? Conta É. um pouco. Quando eu fiz o processo em 2018, era um pouco diferente do que é agora em Ok. 2025. Porque teve uma lei no meio desse caminho que alterou o processo, né? Então, em 2018, eu trouxe todos os documentos da minha faculdade do Brasil, né? E aí eu entreguei todos esses documentos para uma universidade portuguesa. Foi na altura na Universidade do Minho. Ok. E aí, lá na Universidade do Minho, eles olharam todos os documentos, e é o histórico, é um documento enorme, assim, que está específico também, tudo que eu estudei Ok. lá na universidade no Brasil, todas as cadeiras, é uma coisa bem grande, assim, e o diploma. E aí, eles analisaram tudo isso e me deram a equivalência do diploma Tudo bem? em Portugal. Tá, essa foi a primeira parte, a primeira etapa. Aí eu peguei esse papel da equivalência da Universidade do Minho e levei para a Ordem dos Psicólogos. Quando eu levei para a Ordem dos Psicólogos, eles analisaram, isso em 2018, analisaram e aí eu recebi a equivalência, tudo certinho, ok, você pode trabalhar em Portugal, check, né? Isso foi na altura. Aham. Eu sei que a lei mudou, acho que foi 2020, 2021, uma coisa assim. Eu acho que agora tá um pouco diferente, porque eles analisam realmente se o seu TCC do Brasil, como você disse, foi uma pesquisa científica, foi pesquisa É empírica, né? empírica isso. Isso. E aí eles comparam como se fosse do mestrado. Ou você tem que fazer mesmo um mestrado em Portugal, né? E acho que talvez fazer um estágio. Eu Tem que acho que fazer está um tudo. pouco diferente É, agora, né? é Eu isso. não sei de cor, É isso. mas como eu tive a sorte de fazer o processo em 2018, foi um pouco mais tranquilo. Ah, ok, ok. Financeiramente não é tranquilo, né? Porque cada processo é muito caro, Aham. né? Então você tem que se organizar financeiramente para isso. Daí, nesse período que eu não estava trabalhando na área, eu trabalhei em outras áreas, E. né? Ah, ok. Mas aí você tava falando então da sua mudança pra cá. Sim, aí em 2018 foi quando eu me mudei oficialmente, e esse processo da equivalência, do diploma, isso tudo demorou, Aham. né? Não foi uma coisa rápida, Um demorou ano para ir ou um mais? ano. É um ano, né? Um ano. Você veio com cidadania? Ah, Não. ok, tá bom. Tamo aí, ó. Depois ela Um abraço, aconteceu. Aima, CF. Depois ela Cadê minha autorização aconteceu. renovada? Tá Depois ela vencida. aconteceu, né? Então, daí tá. Aí eu trabalhei na Primark, trabalhei na Nós, trabalhei em outras coisas enquanto isso acontecia. Aí eu fui fazendo pós-graduação aqui. Aí depois eu entrei no mestrado de verdade verdadeira. Então demorou ainda um período para você conseguir ainda trabalhar, digamos, na sua área, né? E Demorou. como é que foi essa adaptação, assim? Tu levou de boa? Tu sentiu muita dificuldade? Você conseguiu, digamos, trabalhar não quero dizer a mesma área a psicologia, mas na mesma área da psicologia que você trabalhava no Brasil? É porque eu também não sou psicólogo, né? Mas imagina, Uhum. psicologia com crianças. Então, tipo, aqui você conseguiu trabalhar já com crianças? Ou, tipo, como é que foi essa transição, assim? Você sentiu muita diferença? Você esbarrou na questão cultural? Ou foi uma adaptação fácil? Não. Não, não. Eu trabalhei no Brasil em duas áreas. Trabalhei na psicologia infantil e também trabalhei com RH. Uhum.
Gostei muito das 2 áreas, eram 2 áreas que eu namorava muito, até porque eu achava que eu tinha bastante potencial no Brasil em trabalhar nessas 2 áreas, mas quando eu cheguei aqui eu percebi que era totalmente diferente, assim, a abertura também para trabalhar nessas 2 áreas, né, então, na psicologia infantil é muito mais fechado, então a maioria das psicólogas que trabalham com isso, elas trabalham na junta de freguesia ou trabalham diretamente na escola, então ou é uma indicação muito boa, né, que normalmente as pessoas já se conhecem há 200 É anos, normal. Estudaram né, juntas e... estudaram juntos na escola, depois na faculdade, pi-pi-pi. Então, vinha uma estrangeira e falar: "Ah, confia em mim". Então não teve abertura muito para isso, e aí eu falei: "Putz", fiquei desanimada na altura, falei: "Ah, deixa para lá, vamos fazer outras coisas". De RH também, eu percebi que não era muito como a gente faz no Brasil, né, talvez agora com as empresas de tecnologia isso esteja mudando, mas eu trabalhava no banco, então eu tinha um processo seletivo muito mais junto das pessoas, era mesmo aquela coisa do talento, Aham. da diversidade. Aqui, na altura, era muito mais recrutamento e seleção, e também falei, putz, não é muito a minha vibe, assim. Tá. Daí eu fui pensando em outras coisas. E aí, na altura, uma amiga minha, muito maravilhosa, morava aqui, ela voltou para o Brasil, mas ela estava num projeto muito bom que era com um consulado brasileiro. E aí era um projeto voluntariado que você ia nos presídios aqui e atendia as brasileiras que estão lá, né? Ah, o presídio mulher. Onde que é o presídio Presídio feminino feminino, aqui no Porto? em Matozinhos. É aquele de custódias? Exato. Ah, ali eu achei que era só masculino. Ok. É porque custódias, acho que o nome até custódias tem a ver com custódia, onde você fica em É, custódia, né? isso, é mesmo. Tem a igreja lá, É. tudo, né? Então, e foi lá naquele presídio que eu comecei a primeira parte, assim, do trabalho conhecendo essa associação. E daí eu trabalhava ainda, né, no call center e ia no final de semana no presídio E atender. era todo mundo inocente no presídio. Prefiro não. Não, mas Mas por foi curiosidade, porque interessante. aqui no. Não sei se você tinha acesso a isso, provavelmente tinha, e nem sei se pode falar, se não puder, tudo bem. Mas qual eram os tipos de crime, assim, que. Porque no Brasil a gente vê que os crimes são mais assalto e droga, né? Sim, E aqui tinha algum que você era mais, tinha a ver mais com violência, tinha a ver mais com tráfico de drogas, o que que uhum. era o principal? Tráfico de drogas. É o principal, né? Não é a E maioria aqui. prostituição, a nível de tráfico humano, né? Ah, também tinha. E como é que era Muito. isso? Era tipo, aliciavam meninos de fora para É. vir para cá e depois sequestravam, faziam uma ponte, né? Provavelmente. Isso, é. A maioria é assim. Então, o nosso foco da associação eram mais as brasileiras, mas Aham. naturalmente era aberto. Então, outras nacionalidades também que estavam fim, portuguesas, enfim. E aí a maioria tem aquela ideia que não sabe a noção da onde está indo, né? A Aham. gente, cara, é muito louco, porque quando você olha no aquele programa do Discovery, Aham. você fala, não, essa menina, ela sabe o que está fazendo. Só que quando você está na frente de uma pessoa que cometeu aquele crime, que fez aquela situação, e ali na situação de vulnerabilidade, principalmente, você percebe toda a gama social, de onde a pessoa vem, que ela acreditava mesmo que aquele dinheiro ia mudar a vida dela. Aham. Então, ali era um lugar que elas também podiam encontrar outras mulheres, outras brasileiras e se acolher também. Porque imagina, você é presa no aeroporto, você Aham. não sabe de nada, você não conhece ninguém e você vai cair num presídio, né? Então, assim, teve um dia que a gente levou pastel de nata para elas, assim, tipo assim, porque era uma das partes do acolhimento, de tudo mais, e aí elas nunca tinham comido, porque a realidade que elas conhecem de Portugal é o presídio. Aham. E elas têm que cumprir mais a pena aqui, né? Mas elas podem também solicitar voltar para o Brasil e cumprir no Brasil. Aham. Algumas que a família entra em contato e tem um pouquinho mais de condições e querem ajudar, elas conseguem cumprir a pena depois no Brasil.
Por que preferem cumprir no Brasil? Porque está mais perto da família, eventualmente a família pode visitar, ver os filhos, se tiver. Aqui fica muito mais difícil. E aí, às vezes, elas ficam anos sem ver ninguém da família, Aham. né? E daí o nosso trabalho era esse, era atendimento psicológico e também social. Então, roupa de frio, absorvente, essas coisas todas assim, nós levávamos, porque elas não têm roupa de frio. Não, Aham. tem a roupa que eles oferecem, mas elas ficam sem roupa, assim, para usar. Então, a gente fazia essa campanha do agasalho, essas coisas assim, sabe? E você falou de absorvente e tal, então, tipo assim, então mesmo a prisão aqui em Portugal, no caso, a gente está falando da prisão feminina, também tem não é também aquela coisa que a gente vê, não, porque a prisão na Europa é um hotel, não é assim também, né? Também é duro, né? A prisão aqui. É, Não tem regalia, falta coisa, comida gelada, tem essas coisas todas, né? Não, sim. não é. Não, é um tratamento, tipo assim, é humano, mas peronomútil, né? É tipo. Cara, não é Orange is the New Black, né? Eu fiquei muito chocada. Isso que é essa prisão de custódias, ela é prisão modelo. Ah, eu não sabia. Não Ela é sabia prisão disso. Não sabia modelo. disso. Por quê? Tem o rolê humanizado, sim, que é dentro da prisão tem uma escola e elas têm a oportunidade de fazer uma faculdade, terminar a escola, de fazer curso profissional. Então, até que os atendimentos eram dentro dessa escola. Aham. Né? Tinha uma escola mesmo. E elas iam lá, estudavam, algumas meninas podiam terminar o ensino médio, tinha algumas que estavam fazendo, né? E tudo mais. E o que que acontece? Na altura, né, elas podiam também aprender a costurar, aprender a fazer outro tipo de trabalho para essas empresas aí de fast fashion. Ah, ok. Então, elas costuravam roupa, vestidos e enfim, e aí ganhavam alguns cêntimos por peça. E aí vira um banco, uma conta. Então, se a Rosana trabalhou 6 horas hoje costurando, vai para um banco lá dela. E aí ela fica com aquele dinheirinho. Aquele dinheirinho, ela pode comprar um doce, ela pode comprar um desodorante, ela pode comprar um absorvente e tal, entendeu? Então, só que assim, a gente imagina, uma brasileira acabou de ser presa. Até ela entender a coisa que funciona e como é que é, até ela ter esse dinheirinho para comprar Ela as não, às vezes coisinhas, ela nem sabe que isso funciona. nem sabe. Isso eu senti, sabe onde eu senti isso? Na autoescola. Eu tirei a carteira aqui e aí existe aqui um site que você entra no site, é de graça e você faz simulações da prova teórica Uhum, para tirar a carta de condução. E aí, só que como é que eu fui descobrir isso? Tipo, eu fiz inscrição na matrícula na autoescola e falei, tá, como é que eu vou descobrir como é que funcionam as leis de trânsito aqui? Tipo, tem que assistir aula. Pô, meu irmão, nunca prestei atenção em aula, não vai ser agora que eu vou prestar. Falei, tá, tem que ver aqui como é que funciona. Aí, resumo da história. Aí eu falei assim, falei com a menina lá, falei, ó, pô, você pode comprar o livro. Aí eu comprei o livro. Aí, resumo, comprei o livro é tipo 20 e tantos euros. Aí eu comprei o livro. Dentro do livro, ou então em alguma outra coisa, aí não sei, nem lembro como é que eu fui, porque talvez me deu um acesso tão de raiva, que assim, tem um site, mano. né? Você entra no site e tem lá todas as informações de graça. A pessoa que me atendeu na autoescola não falou nada. E isso não é maldade, não é nada disso. Isso eu já percebi. Eu tô aqui já tem 8 anos. As pessoas às vezes vão tratar com você e elas esquecem que você é imigrante. Então você não tem o conhecimento prévio que essa pessoa tem. Uhum. Eu tenho conhecimento prévio de um monte de coisa do Brasil porque eu cresci no Brasil. Eu não tenho conhecimento prévio de como as coisas funcionam em Portugal, quais são meus direitos. Eu não sei nada disso, você vai aprendendo. É que nem você explicou do negócio do aquecedor de água. Você não tinha o conhecimento prévio de que funcionava assim, porque lá no Brasil ou é o elétrico ou é a gás. Não tem essa questão. Não tem esse aquecedor de água que aquece uns litros de água e depois acaba. Então, todo esse conhecimento prévio a gente não tem. Então, na cadeia também deve ser um pouco disso, né? Tipo assim, a pessoa chega lá, eu não duvido nada que a carcereira chega lá, tu quer trabalhar? Não, então beleza. Só que ela me fala, olha, se você trabalhar, você vai ter dinheiro para comprar suas coisas. Eu não duvido nada que é tipo, ó, tem aqui o negócio de trabalhar, quer trabalhar? Não, aí já marca o X e vai para o próximo. Deve ser um negócio Sim, meio assim, né? e é.
Imaginei. E sem muita simpatia, né? Então, era desse jeito mesmo. E depois nós íamos falando, olha, você pode fazer isso, fazer aquilo, até que tem várias atividades, não só Aham. costura, né? Ela pode fazer, eu quero fazer costura agora, amanhã eu quero fazer outra coisa. Elas não precisam fazer sempre a mesma coisa. Aham. E é É isso, só fazer uma é só atividade, fazer né? uma atividade. Mas é verdade, associa que você já sabe, que você já tem aquele Aham. conhecimento, né? Que você já entende tudo. E não é assim. Então, uma boa parte do nosso trabalho também era explicar as coisinhas e tudo mais, e elas tinham também acompanhamento jurídico, né? Que também tinha na nossa equipe. Então, era muito importante, porque tinha algumas que estavam ali numa situação muito Vulnerável. depressiva, vulnerável e tal, e a gente falava, olha, se você quiser, a gente pode pensar no processo de você voltar para o Brasil, enfim, e você A maioria vai... queria ou a maioria não A maioria queria? queria, Ah, ok. apesar de a cadeia do Brasil ser totalmente mais caótica, né, assim, enfim, complicada, que aqui apesar de tudo, né, Aqui eu acho que você tem, resumidamente, menos risco de vida. é, É isso, resumidamente é isso. e a maioria pode voltar e ser morta, né, Aham. porque não deu certo Não, é isso que eu falo, é isso. A missão Era não isso que foi você pensou? cumprida. Não, não, Ah, não só isso, mas às vezes você volta, você tá lá na cadeia. No Brasil, acho que tem muito mais uma. Mesmo que aqui as condições não sejam tão boas quanto a gente pensa, mas no Brasil eu acho que os presos controlam a cadeia. sim. Entendeu? Então, tipo, se ele um disse-me-disse, até saber como é que é aquele ditado, até saber que gato não é lebre, tu Uhum. já foi embora, filho. E depois a desculpa. Ah, desculpa, matamos, mas né, É, erramos e vida acontece. que segue. Então, exatamente, né? E elas falavam disso. Algumas falavam, não, eu não quero, porque se eu voltar para o meu estado, para minha cidade, não vai dar bom, vai dar ruim. Aham. E aí ficavam aqui, quando eles terminam o período, né, da cadeia vai direto para o aeroporto e tchau, e vai embora, né? É, porque cometeu um É. crime aqui e nunca mais volta, né? Não. Aí eles fazem, mas não é um processo de deportação, assim como é lá nos Estados Unidos, aquela coisa horrorosa. Aham. Não, é uma coisa Aham. humanizada. Olha, amanhã você vai pegar sua malinha, a gente vai levar você, o voo é tal E e é abraço. isso. Avisa sua família que você tá chegando em tal lugar e é isso. É. Você sabe dizer se quem paga é o governo brasileiro ou o governo português? A passagem, a passagem é Ou é a TAP? a TAP, eu acho que não, infelizmente. Não, eu acho que alguns casos sim é o Brasil. Deve ter um acordo, né? Deve ter um É um acordo. acordo, não sei Eles não também, por dão tão acaso me trouxe a detalhes. curiosidade, quem paga, né? Tipo, se você está deportando alguém, quem paga é que é o país que está recebendo, quem paga é o país que está enviando, não Porque sei. pela altura, eu não sei se isso mudou depois da pandemia, tá? Porque pode ter Hum. mudado. Eram voos que eram da FAB. Então, de X em Ah, X tempo, passava você vai passar o avião, porque não é sempre, não é um voo sim, comercial, sim, sim, sim. né? E aí, a sensação que a gente tinha era que, imagina que ele fazia tipo igual um trem, Aham, Madrid, aham. Porto, Lisboa, ia pegando a galerinha, e acho que compensa também, né? Exato. Vai pegando o pessoal pra Pra voltar e voltar, aí deixa, tipo, sei lá, Brasília, depois distribui. é contigo, você tá aí no teu território, aí depois, tchau. Até É, porque o passaporte fica retido, né? Fica tudo preso, né, das meninas. porque imagino eu que por ter cometido crime, você fica proibido não vou dizer sair do Brasil, mas de entrar na Europa, com certeza você fica fechado e não É, perde o visto, né, de poder entrar aqui. Pô, maneiro, eu não sabia dessa história tua não, que tinha sido na cadeia e tal, sei que, e tu tinha que passar pela revista, essas sim, paradas, mas é é. tranquilo, sim, ou era meio constrangedor? Não é igual do Brasil. Não é igual do Brasil. Mas tinha que passar pela revista, né? Então, primeiro que eu já ia super simples, não é esse lookinho aqui, não. Eu ia Aham, super simples, né? Já para passar mais facilmente na revista, né? Para evitar aham, mesmo ali constrangimentos e tudo. E também, dentro do projeto, a gente já pede mesmo para as pessoas, mesmo que convidados, que a gente chama, sei lá, a gente chamou uma vez uma moça que era fisioterapeuta para ajudar as meninas a fazer um tipo de atividade física. A gente já pede para ir super simples. Por quê? Uma coisa que começa a acontecer.
imagina que eu vou assim. Aham. E aí tem uma mulher lá que ela já há muito tempo não penteia o cabelo dela, não passa uma maquiagem. Ela começa a te olhar de uma forma diferente. Aham. E aí, não só no sentido de, poxa, gostaria de ser como ela, gostaria de ter de novo, né, pronto, a beleza, o que seja, mas dá um olharzinho assim meio, hum, não sei se eu quero a ajuda dela, porque ela parece ser superior. Ah, ok, Então entendi. dá muito essa sensação nelas, entendeu? Aham. Então a gente tenta ir já muito mais simples, sem relógio, sem brinco, sem nada, cabelo preso, porque tem muito piolho lá, Aham. né? Tem esses detalhes, Aham. então você tem que ir, mas passava pela revista, o nosso material também era revistado, né? E depois lá continuava. Mas a Mas equipe não que tinha tá nenhum lá, constrangimento, né? Porque no não, Brasil as pessoas aí, reclamam muito de passar por constrangimento, né? não. Porque, obviamente, tem lá, sei lá, não sei quantos são, né? Mas vamos supor, 500 mulheres vão lá visitar seus parentes na prisão, sei lá, no dia Uhum. de visita aí. Deve ser mais, mas chutando. Beleza, 5 vão estar escondendo droga, vão estar, pô, mas a outra galharona não tá, né? Então, tipo assim, é meio. Falam que é muito constrangedor, né? Mas aqui não tem esses Não, constrangimentos, assim. parece de aeroporto, assim, Ah, ok, ok. É mais tranquilo, né? mais tranquilo. Mas vocês têm um contato livre, tipo, tipo, digamos assim, vocês ficam no espaço sem carcereiros. São mulheres que tomam conta também Sim, da segurança? sim, Essas mulheres estão sempre presentes? sim. Eu já não estou mais no projeto, Aham. né? Mas na altura, então, elas tinham, tem que ter um horário, né? Então, um horário que elas saem lá do quarto delas, né? De onde elas estão, e aí a carcereira leva até a escola, que era onde era o projeto. Mas a carcereira respeitava, não ficava lá, Tava dentro ali da só sala. garantindo Estava uma no segurança. corredor, Ah, perto, tal. Mas a maioria das meninas também que já vão para esses projetos, elas já são pessoas também que estão mais de boas, assim. Estão mais abertas vocês chegavam a a. atender pessoas que tinham sofrido violência dentro da cadeia? Tipo assim, tu chegava lá e Hum, às vezes sei lá, era toda semana que você ia? sim. Aí semana passada você falou com a Rosângela, e aí beleza, aí você chegou hoje para visitar a Rosângela e ela tava com o olho roxo. Não, Ah, nunca não tinha aconteceu essas isso. coisas, não tinha esse tipo de Às violência. vezes a Rosângela não ia porque podia estar de castigo. Ah, ok, ok. Às vezes ela que aprontou e aí ficou de castigo. Às vezes elas brigam, normal, né? Muita gente causa. Elas brigam, mas assim, isso eu fiquei chocada, porque tem lá é horrível falar isso, mas parece uma jaula Aham, mesmo. Então, sabe onde fica o leão lá no zoológico, aham. que fica aquela jaulinha, e do lado de fora também, imagina, um quadrado que é só ferro, gaiola. Tem lá uma assim, e algumas meninas ficavam lá de castigo. Que é solitária, né? É a solitária, só que é no sol, na chuva. Ah, é externa, na área externa. É pra servir de exemplo. Isso me pegou. Ah, isso aí Isso aí foi é. foda. Isso aí é a cadeia moda antiga, né? Porra, aí é modelo, né? É, modelo. Vai recuperar e É, tudo. Mas assim, eu também não sou especialista em segurança também pública não. também. Então, assim, é, porque é um mix de sentimentos, né? Do tipo assim, a pessoa foi presa, ok, ela cometeu um crime, mas a verdade é que há crimes e crimes. Tem crimes que são chamados crimes sem vítimas Uhum, e tem crimes com vítimas. Então, crimes com vítima, não estou discutindo isso. Crimes sem vítima, tem debates hoje em dia que até correntes filosóficas e até acredito que até um pouco na parte da segurança pública debatem se isso deveria ser realmente crime, visto que não há vítimas. uhum. Então, há crimes que não têm vítimas. Então, mistura todo mundo e trata dessa maneira. Então, assim, eu cresci na favela, né? Então, assim, cara, eu vi inúmeras vezes pessoas se transformarem. Do tipo assim, quando você começa a atingir uma certa idade, são seus amigos que começam a ser presos, né? Então, tipo, tem um amigo meu que eu lembro muito dele, porque ele morava duas casas depois da minha, ele morava na esquina da nossa rua.
E, cara, ele era um moleque igual a gente, gostava de brincar e tal. Foi passando o tempo, foi passando a vida. Ele não é inocente também, escolhas da vida dele. Se envolveu com crime, foi preso. Tráfico de drogas, ele era traficante. Quando ele voltou da cadeia, dessa primeira passagem, porque no Brasil também ninguém fica preso, né? Mas ele ficou lá preso um tempo, né? Uns meses talvez. Mas quando ele já volta, ele, cara, é você olhar no olho da pessoa e você não reconhece. Eu não vou falar o nome dele aqui, eu quase falei o nome dele. Mas é de tipo você olhar, eu olhava pra ele assim, e tipo assim, mano, é outra pessoa. E quando Uhum. ele voltou da cadeia em diante, nunca mais ele já não era mais o nosso amigo. Ele realmente era outra pessoa, ele tinha aquela formalidade de passar, se cumprimentar, oi, tudo bem, pá, mas só isso, não era mais a de sentar e desenvolver assunto, não quebrou esses laços, ou seja, ele era uma pessoa inserida na sociedade, que cometeu um crime e teve que pagar por isso. Só que quando ele voltou para a sociedade, ele estava fora da sociedade. Uhum. Porque ele voltou com traumas, com diversas coisas que fizeram ele, na verdade, apenas se enxergar em continuar no crime. Ele, ou seja, ele não conseguia mais se sentir parte da galera da rua de ficar falando merda e jogando bola. Ele agora era parte do crime. Então ele só É. se sentia pertencente no crime, na boca de fumo. Ele não se sentia mais pertencente na Na outra turma. sociedade. E eu acho que também tem um pouco disso. Então, é um mix, porque eu acredito também que tem que se punir. Acredito que no Brasil são muito frágeis os dispositivos da lei para que as pessoas paguem as penas. Tem muitas coisas nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que a partir do momento que está atrás das grades deveria ser o mais humano possível, entendeu? E mais que beleza, que a pessoa pague. Eu também não quero também que a pessoa mate alguém e saia em 2 anos. Eu acho até que se você matou alguém e pra mim é prisão perpétua, mano. Tipo assim, você tira uma vida. Como é que eu pago o preço de uma vida? Mas é uma Uhum. opinião pessoal minha. Sim. Mas que essa pessoa na cadeia, mano, tem uma dignidade, entendeu? Tem que ela possa até mesmo produzir. Quem sabe aquela pessoa na cadeia, sendo bem tratada, não pode escrever um livro. Depois de uns anos, escreve um livro, um romance, que aí muda a vida de um monte de gente. Ou Sim. então, em contato com a musa, compõe alguma coisa que seja uma música, entendeu? Ou seja, que as pessoas possam lá separadas da sociedade, mas que elas possam ter uma vida digna e que elas produzam alguma coisa, né? Sim. Que não fique também enjaulado igual um animal. Mas Não, isso é um isso. debate muito longo e também são muitas ideias É. pessoais. Eu não sou especialista em segurança pública e nada, são é, opiniões de acordo com minha experiência de vida, né? Uhum. Mas é foda isso da cadeia, de como é tratado, porque quando você também tenta argumentar de que, pô, igual, pô, é desumano. Aí vai, então leva pra casa, que é isso também, né? Tipo, não, gente, não é 8 ou 80. Eu não tô dizendo que a pessoa não tem que cumprir, mas eu tô dizendo que, tipo assim, a gente não precisa tratar a pessoa igual um animal. Não É. precisa. Se a pessoa tratou outra pessoa como um animal e matou, etc. Uhum. Mas nós não somos aquelas pessoas, nós somos diferentes. Isso é muito complexo É. e não dá pra. Aí você vai discutir e a pessoa fala, então leva pra casa. Ou então, tipo assim, não. Enfim, esse tipo de discussão assim que termina numa frase de efeito que não leva nada a lugar nenhum, em vez de debater o assunto, só faz a gente estar aqui onde a gente está. Sim. Você, você ainda planeja voltar a estudar? Não. Não aguento mais. Então, depois eu fiz o mestrado, né? Depois que eu tive essa parte esse ano, né, organizando aí essas coisinhas que eu falei, aí eu fui fazer o mestrado. E o mestrado foi uma experiência que queimou o meu cérebro completamente. Assim, foi muito difícil. Foram 2 anos e aí eu fiz o mestrado em neurocognição e linguagem. E só tinha 3 vagas, eu entrei e eu tinha uma expectativa altíssima sobre o mestrado. Falei, não, vai ser muito massa, vai ser muito bom, vá. Quando cheguei no mestrado, não foi nada disso, porque também calhou de ser na pandemia. Aham.
né? Então, algumas cadeiras que eu queria, que eu tinha muita expectativa, por exemplo, avaliação neuropsicológica, uma coisa assim, teve essa quebra na pandemia e aí nem a faculdade sabia o que fazer. Então, eles tiveram que readaptar tudo. Então, algumas coisas que tínhamos que fazer presencialmente, por exemplo, no Hospital São João, tem uma ala lá só para isso, já não aconteceu, né, na pandemia. Então, foi triste, né? Mas, ao mesmo tempo, escrever a tese foi exaustivo para mim. Foi muito cansativo escrever a tese, porque eu falo Antes do chat português. GPT, né? Meu, nossa, eu não sei como a gente vivia. Exato. Então, eu falo português do Brasil, eu fui alfabetizada em português do Brasil, e aí tiveram ali algumas complicações sobre o português de Portugal, que eu tinha que Passa, eu escrever. fiz já tem um tempo, né, obviamente, uma entrevista e eu lembro que eu li, era para eu ler um documento e só para as pessoas entenderem isso e para também e você sabe do que eu estou falando. E tinha uma frase que ela ficou ambígua e que eu interpretei resumidamente que alguém tinha feito algo para a pessoa, mas na verdade era eu tinha feito algo, porque era uma simulação para eu lidar, como é que eu lidaria com esse problema. E eu tinha entendido que fizeram isso para Tamires, passaram uma Uhum. informação errada para você, mas na verdade quem tinha passado a informação errada era eu. Só que isso tinha a ver com a forma que era escrito. E pronto, aí confunde as coisas, né? É isso. Muito, confunde demais. E aí, numa linguagem dessa, que já é confusa, né, assim, de certa forma, e também é científica, que você tem que pôr mais frufru, mais coisa. Então, assim, você está desenhando um estudo, não é? Então, durante o período da minha tese, eu fiz um teste de um aplicativo de mindfulness para crianças com TDAH, Aham. com desatenção. E aí eu estava desenhando esse aplicativo junto com as pessoas da Universidade de Engenharia, que é parceria. E aí nós desenhamos esse Não, é aplicativo. Philp, é do Era Porto. do ISEP. Ah, Isep, ok. Isso. Desenhamos esse aplicativo e eu ia na escola aplicar os aplicativos, o desenho, né? As sessões do aplicativo. Porque imagina, sabe aqueles aplicativos que são de meditação? Aham. Que você clica lá e aí tem uma sessão de meditação de mais ou menos, sei lá, 3 minutos, 5 minutos. Aham. É mais ou menos assim, só que para crianças, né? E aí tem também umas atividades que a criança tem que fazer, atividade respiratória, atividade corporal, tudo isso com uma criança ali que tem sim o diagnóstico, né? E tem os sintomas de desatenção e TDAH, e eu tinha que fazer o teste como que ela correspondia ao aplicativo. Aham. E aí eu tinha que ir na escola com todo um equipamento. Então eu aplicava na criança um equipamento para ver o batimento cardíaco dela, outro também para fazer contagem, porque para a gente perceber através da contagem se ela conseguia manter a atenção. Aham. Então ela tinha que contar de 1 a 20. Então, se 1, 2, 3, 8, ela já perdeu a atenção. Né? Então tinha ali umas atividades. Então eu fiquei indo lá quase 4 meses. E aí eu tinha que ir para lá. E é longe, não é perto. Foi perto de Penafiel. Aham. Eu ia para lá e voltava to- todos os dias da semana. E foi exaustivo, foi muito exaustivo, porque eu ia lá, era uma manhã, eles não me davam nada, não me deram 1 euro para nada, e depois trabalhava. E ainda tinha que escrever a tese. Então, e tudo isso aí foi muito pesado. E aí, no final, o aplicativo foi vendido para uma editora. Ah, maneiro. E eu não ganhei nada também. Mas é isso, né? Cara, aí eu falei, ai, olha, a área acadêmica, muito bom, não quero mais. Tchau. Porque é isso, você dá bastante de ti, você dá muito de ti, do teu tempo, da tua energia, estudando os projetos, colocando ali em cima para a coisa ficar legal, porque a gente está falando de um conteúdo Aham. muito sério, né? A gente está falando de área acadêmica, então aquilo depois vai ser usado na vida das pessoas. Então, a editora comprou porque em escolas esse aplicativo está sendo usado, né? Sim. Então, ok, você coloca tanto tempo, tanta energia e depois
não acontece nada. Então, ou você entra para projetos assim que é super Aham. concorrido, o processo seletivo para você ser um dos pesquisadores responsáveis, ou melhor deixar estar e vai aceitando assim mesmo, O porque pesquisador responsável ganha o dinheiro, é isso. ganha e aí vem uma bolsa, né? Isso no Brasil também é assim, no mundo inteiro, né? Vem a bolsa do governo ou de alguma instituição privada, você ganha a bolsa e aí o pesquisador responsável pode contratar pessoas para ajudá-lo. E aí você pode entrar como assistente num projeto, você pode entrar como estagiário num projeto, e aí o Esse pesquisador pesquisador faz. responsável geralmente é o doutorando, né? É o que tem Normalmente é o é o, professor doutor. é o doutor, é isso. E aí ele pega um doutorando para fazer a pesquisa junto com ele ou uma pessoa do mestrado. No mundo todo é assim. Exato. O cara é doutor, ele vai fazer uma pesquisa e aí ele precisa montar uma equipe. Aí são pessoas que, pronto, que são estudantes da área, digamos assim, ou não, Uhum. mas que tenham a ver com aquilo e pronto. É assim no mundo todo, É. é assim. Basicamente é. E aí vai, e aí com esse dinheiro do governo descobre alguma coisa que dá dinheiro, alguém vai lá, pega de graça e vende. Sempre. É, igual você falou, alguém pegou esse aplicativo e tá aí botou no mercado, né? Isso já É. sem ter tido investimento nenhum para validar se funcionava ou não, etc. Ah, funciona, isso aqui, então dá aqui para mim que eu vou vender. A minha tese ficou como, olha, funciona, mas para o mercado já é o suficiente, entendeu? Ah, ok. E como é que era assim, tipo, tu conseguiu uma amostragem grande? Foram 2 anos com esse aplicativo. Quanto tempo ficou nesse Não, eu aplicativo? fiquei, eu fiquei 6 meses. E quando tu conseguiu fazer uma amostragem grande? Foi um colégio só? Era um Foi colégio? um colégio só, mas não deu para fazer uma amostragem grande, porque na época, quando uma criança da turma tinha Covid, a turma toda Ah, ia verdade. embora. Então, teve falhas. E eu coloquei isso lá Aham. na tese, né? Porque, infelizmente, estávamos numa situação. Era no fim da pandemia, mas mesmo assim, Mas você sabe enfim. se está sendo usado esse aplicativo hoje em dia? Não está sendo Tá, usado? tá, tá, tá sendo Ah, usado. maneiro, maneiro. Pô, que bom, É maneiro. porque de um produto fazem outros, né? Então, Então, é isso. É tipo o, o investimento em ciência, ele é isso. Você descobre uma nova coisa que às vezes você nem sabe para que aquilo vai ser usado. E depois de anos que aquilo é usado. Então, enfim, é uma discussão longa a gente vê aí que os principais países do mundo investem muito em ciência e tecnologia e é por isso que eles estão aí, né? Não é, para que eu vou usar isso? Pô, beleza, mano, às vezes você vai pagar uma pesquisa que não vai dar em nada, mas é assim, é pesquisa, você vai atrás de informação. É que nem, sei lá, você ir atrás de pedras preciosas, você vai cavar ali e não vai achar nada. uhum, Mas não foi de graça, você teve que ir lá cavar, você gastou energia. Mas no outro dia, você cavou no outro buraco e achou ouro. Então é isso, você vai fazendo esse tipo de coisa, é investimento, é normal. Só que pronto, também é outra discussão assim que não vale a pena se aprofundar também. Nem sou especialista em educação e pesquisa nem nada, mas tenho opinião sobre tudo, né? Como qualquer ser humano. é importante. Mas a diferença é, eu sei que eu sou idiota. Eu não posso dizer que está certo ou errado, mas tenho minha opinião. A gente começou falando aí da sua casa, dessa nova conquista. Novamente, parabéns pela conquista. Obrigada. Você falou Boomer? Não, Boomer não. É o que? Millennium? Milênio. Milênio comprou a casa exatamente, porque assim, não julgando nada, mas a geração anterior à nossa e as anteriores era um pouco menos difícil. Não vou falar que foi fácil Uhum. comprar uma casa, porque antigamente Pô. tinha isso, tipo assim, eu via tipo pessoas com profissões que hoje em dia não são, eu diria que são profissões de classe média normal, não é Uhum. classe média alta não, classe média normal. Pessoa que tipo hoje em dia paga um aluguel, tem o filho numa escola particular e um carro, digamos assim, uma classe média normal Uhum. do Brasil, do Rio de Janeiro, por exemplo, dizendo. Um casal tem um filho, uma escola particular, plano de saúde e um carro. Antigamente, essa família era casa própria, não era aluguel, e ainda tinha casa de praia. Então, tipo assim, é esse meu ponto. Essa família que antigamente, que hoje em dia ela não é uma família pobre, mas é uma família que consegue ter dinheiro para pagar uma escola particular,
ter um carro e pagar um aluguel, essa profissão, digamos assim, essa faixa ali, não salarial, mas essa faixa ali de social, essa família antigamente, ela tinha uma casa de praia, ela tinha casa própria, ela tinha carro, trocava de carro a cada 2, 3 anos, Uhum. faziam viagens. Então, assim, acho que isso é algo que mudou muito, né? As pessoas não vão sentindo, mas a verdade é que cada vez há menos para as pessoas nesse sentido, né? Então é isso, parabéns por isso. E vou pedir, não sei se você não precisa se aprofundar muito, mas explica um pouco como é que foi a sua experiência de comprar casa com esse novo modelo desse incentivo do governo português, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que ficaram sabendo disso, mas não acham que é fácil, né? Então conta um pouco pra gente como é que funcionou você comprar sua casa, Aham. explica um pouco o que que é esse incentivo do governo de Tá. Portugal e como é que é o processo na vida real. Tô rindo de nervoso. Então, gente, tem um Você já tá com a tua programa. casa, você não deve mais nada a ninguém. Não, só o banco. Não, esse aí só vai reclamar se você não pagar. Se você falar mal, pode falar. Ele deixa. Alguns anos. Então, olha só, existe um programa do governo português para dar o incentivo às pessoas até 35 anos, 35 anos comprarem a primeira habitação. Isso é importante, primeira habitação. E aí é importante que você tenha nacionalidade, porque alguns bancos não dão esse processo, esse financiamento, esse processo, enfim, para uma pessoa que não tenha nacionalidade, né? Então, quem não é português, obrigatoriamente tem que dar uma entrada, Aham. ponto, né? Isso foi nos dito, o banco confirmou, não só o banco que a gente fez o financiamento, mas outros bancos também. Então, pronto, já elimina muita gente, Aham. né? E às vezes tem alguns casais que uma pessoa tem nacionalidade, a outra não, e tem mais dificuldade nesse processo. E aí até que às vezes até conseguem, porque sei lá, o contrato de trabalho de uma pessoa é melhor que o que consegue manter a renda, não sei, mas assim, acho que vai muito também é sempre aquilo que a gente atende, né? Aham. Mas, no geral, é assim. E tá lá na lei mesmo, né? Que tem que ser assim. Pronto. Então, você se candidata para o processo e o que acontece? O governo meio que financia esses 10% da entrada. Tá? Então, você assina um documento mesmo lá, da lei e tal, falando que você vai aceitar, até que tem alguns anos que você tem que estar na casa, que você não pode vender a casa, você não pode alugar a casa, que aquela casa tem que ser a sua casa durante alguns anos. Então, isso é uma coisa que é como se fosse um financiamento à parte, mas é para o governo. Aham. Então, o financiamento grandão vai pagar esse menorzinho para o Aham. governo. Tá. Mas na realidade não é assim que funciona. Na verdade, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para ajudar. Então, imagina que você, Caio, está vendendo a sua casa, né? E aí você, Caio, fala assim, estou vendendo a minha casa por 250 mil euros, e aí chega aí o Tamires e fala, olha, eu quero comprar a sua casa, mas eu não tenho nada de entrada. Eu vou financiar 100% pelo banco, Aham. ok? Tá, só que o processo do financiamento, para concluir tudo mais direitinho, demora até 60 dias. Aham. E aí eu falo, Caio, você confia em mim que daqui a 60 dias o cheque vai cair na sua conta e que vai dar certo? A maioria diz que não. Aham. A maioria diz não. E aí os donos dos imóveis pedem um dinheiro para reservar o imóvel até esses 60 dias correr e dar tudo certinho, o dinheiro na conta dele. Só que essa reserva se transforma magicamente no dinheiro como se fosse da entrada. Aham. E aí, meus queridos, é aí que o jovem escorrega. Porque você pode negociar com o dono do imóvel, falar, olha, eu não tenho 10%, se eu tivesse, eu não ia aplicar pelo programa do 100%. Você pode tentar negociar ali com o dono do imóvel. Nós negociamos, Aham. né? Fomos assim, cara de pau mesmo e Mas negociamos. esse dinheiro
a partir do momento da compra, eles devolvem o dinheiro, né? Isso, daí depois, quando caiu o dinheiro da conta na conta do dono da casa, né, ele me devolveu Ah, ok. essa entrada, Ok. É né. mais para segurar de que, É tipo mais para assim, segurar. É, só que você tem que ter, né. aham. Só que acontece que, às vezes, as pessoas realmente contando que seja 100% nem tem esse dinheiro para reserva, né. É, porque é isso, porque também tu vai achar uma casa, aí você falou 200 mil, 10% é 20 mil. É, Tipo, quantas pessoas em Portugal têm 20 mil euros na conta? você me fala. Não, acho que não são É. muitas, não. Mas você sentiu resistência na hora de eles não querem vender para quem está nesse modelo, é mais É. difícil. Você acha que teve. Explica um pouco disso, acho que é bom, importante para as pessoas É. saberem, mas tipo, do quais são, o que você acha que as pessoas que vão atrás desse, desse apoio do governo, que é o que você falou, da realidade que não tá, o que você acha que você faria diferente se você fosse atrás, se eu estivesse perguntando, Tamir, estou indo Uhum. atrás disso, o que você me sugeriria? Uhum. Eu ia te sugerir exatamente isso. Falar, olha, não é 100% mesmo. Você tem que ter um dinheiro para reserva do imóvel de qualquer forma. Pode ser que não seja 100, os 10%, pode ser que seja menos, mas tem um dinheiro aí para você dar uma garantia, porque o dono do imóvel precisa dessa garantia. Aham, Só que qual que foi a dificuldade que nós percebemos? Que imagina que tem eu 100% e que só tenho, sei lá, 2.000 euros para dar de reserva aham, do imóvel. E tem você, Caio, que já tem os 10% aham. prontinho ali engatilhado. A prioridade é para você. Ah, ok, entendi. E aí, o que acontece? As pessoas ficam perdendo a oportunidade de negócio, ficam tristes e aí frustradas e chateadas, porque cria uma expectativa no imóvel que você quer muito. E a maioria das pessoas que já têm um imóvel já entram nesse esquema dos 10%. Então, teve um dia que nós fizemos uma visita no apartamento e era um entra e sai, entra e sai, entra e sai, uma coisa horrorosa, Aham, assim. E nós vimos pelo menos uns 8 casais, assim, entrar e sair, entrar e aham. sair. A gente ficou desanimado já, eu e o Igor, assim, tipo, Não vai rolar. acho que não vai rolar. E não rolou. Aham. Não rolou mesmo. Eles falaram no mesmo dia que não deu certo. Por quê? Justamente, tinha uma outra família que tinha lá uma porcentagem maior já para dar essa entrada e a gente não tinha. E é uma Então, coisa que não faz muito sentido, né? Porque se o governo vai financiar 100% e esse dinheiro você quer, você vai ter que devolver esse dinheiro, pra que você, tá ligado? Tipo, você vai usar esse dinheiro, vai apostar esse dinheiro pra ver se você duplica o dinheiro, não sei o não. Tipo, porque eu entendo você ter querer o dinheiro para dizer que você tá comprometido com aquilo. Mas assim, tirando essa parte, para que você quer que seja a pessoa que dê mais dinheiro, se o dinheiro não vai ficar contigo? Também deve ter alguma coisa aí por trás também que a gente não sabe, Eu, né? eu fiquei com a sensação que foi assim: se a pessoa que dá a entrada ali maior já, imagina que você já dá uma entrada de 20%, aquilo já vai o dinheiro, já vai para o bolso do dono do imóvel. Pronto, fechou. Então, aquela pessoa já tem aquele dinheiro para começar a fazer outras coisas da vida dela. Aham. E aí, o dinheiro do 100% ele demora 60 dias para cair. O povo não quer esperar 60 Então, dias. é isso, eu imaginei isso. Eu falei, pô, é só esperar os 60 dias. Tu tá. Pra que tu quer esse dinheiro? Assim, obviamente que tem situações e situações. Mas normalmente, tipo, tu não pode esperar 2 meses para vender tua casa, já tá vendida, mano. Espera, vai cair, vai pingar. Tipo, É. assim, mas né, é isso. Eu imaginei também que às vezes o dono do imóvel deve ficar agoniado, né? Não, que o dinheiro, já que eu já vou aqui fazer as coisas com o dinheiro, já É. vai gastar o dinheiro em cerveja e cigarro Não, e. na verdade, o que eu entendi também é que cada caso é um caso, mas, obviamente pode ser cerveja, né, ou Não, eu pizza, o falei que for. brincando, mas eu acho que na verdade pode ser que pegue esse dinheiro para dar entrada em outro imóvel. Era isso que eu ia falar. É isso. Exatamente isso. Na verdade, já pega esse dinheiro de uma pessoa já para entrar em outro, porque aí continua para sempre esse negócio, né. É isso, porque imagina, eu tô vendendo meu imóvel, eu preciso sei lá, eu vou comprar um de 200, então eu preciso de 20 mil. Então, tipo Uhum. assim, é isso, ó, você vai comprar minha casa, vai demorar 60 dias, beleza, não tem problema. Mas eu preciso de 20 mil porque eu não tenho auxílio do governo, eu tenho que pagar os 10%, então eu vou precisar desses 20 mil para pagar a casa. E aí vai, eu acho que tem mais a ver com isso do que
com comprar cerveja e cigarro. Eu acho que também tem cerveja e cigarro também, com Com certeza. certeza, Vai ter uma cerveja, um cigarro ali, óbvio. vão matar um leitãozinho e é Top. isso, e é É isso. isso. Fazer umas bifanas e tá É. certo. Tamires, muito obrigado por ter Imagina, vindo. obrigada. Espero que você tenha gostado. Foi legal, né? Foi Passou rápido, massa. né? Passou Quanto tempo rápido. tu acha que tem? Não, Cara, não rouba. agora eu roubei. Ah, Do nada eu vi aqui que foi 1h30 no uma hora máximo. e 20 já, a gente já tá Pô, aqui. Não sei, tipo, se o aí, ó. episódio tá 1h20, porque a gente ainda passou um tempinho aqui É. conversando, né? Aqui nos bastidores, assim. Pô, Uhum. brigadão. Obrigado por ter Obrigada. vindo. Fala um pouco sobre o projeto que você tá montando com a Mariana e com a Júlia. Gente, estou muito empolgada, estou muito feliz. Um projeto que nós estamos montando, eu, a Maria e a Júlia. Então, se chama Desacelera. Nós fizemos a apresentação essa Aham. semana. Então, é um projeto que envolve uma ideia de criar uma comunidade mesmo, né? De trazer pessoas para mais perto. As três são psicólogas, então a ideia é também trazer um pouco mais desse nosso estilo de vida e também trazer mais contato com o agora, de certa forma, e também ter mais consciência, né, sobre as coisinhas, sobre a nossa vida, nosso estilo de vida, uma coisa que a gente fala aqui Aham. sempre, né? Você fala muito também, mas incorporando então uma ideia também de um podcast nosso. Também um podcast aqui muito bom com a Mari e a Júlia, e também trazendo a ideia de um clube de leitura que nós vamos começar logo. Acho que quando sair esse episódio já vai ser a abertura do formulário para o clube de Sim, sim. Eu leitura. vou deixar aqui na descrição o link para todas as informações. Então, você que está assistindo e quer saber mais informações, o link vai estar aqui na descrição. Ou então um QR Code aqui, em algum lugar. Se tiver um QR Code aí, tá mandando para lá também. Exato, clube de leitura. E depois, no futuro, também queremos fazer um grupo de desafio e também um grupo terapêutico. Outras coisinhas também vão aparecer, né? O Caio vai partilhar. Muito obrigada, né, para vocês conhecerem mais sobre o nosso projeto que está sendo desenhado com muito carinho também. Ah, maneiro. Quer deixar também suas redes sociais para quem te encontra? Fala um pouco do seu trabalho. Você é psicóloga, você vende online. Quem tiver aí atrás aí, quem tiver com dor de cabeça aí, cheio de problema para resolver, não é para chegar lá para dar boa notícia, não. É para dar trabalho para Tamires. Como é que te encontra? Ai, ai, muito bom. Não é só isso, né? Eu também Ah, faço os vídeos, olha aí, os vídeos, ah. os reactions de músicas, outras coisas aí também. Né? Então, tem o meu Instagram também, tem lá o TikTok, eu sou jovem, o YouTube, né? Mas é psi.tamires também, né? Fácil, acho que Também vou depois tá deixar aqui lá. na Obrigada. descrição para o pessoal que quiser acompanhar a Tamires e lá quiser conhecer mais o trabalho dela, estiver precisando de uma sessão também aí para esvaziar a mente. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Pô, deixa um comentário nesse vídeo, deixa um like, não custa nada, mano. Pum, 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 já deixa aí, ó, um comentário, um like. Se tá assistindo, se tá ouvindo pelo Spotify, deixa um like, deixa um comentário. Siga a gente também no Spotify. Então é isso. No Instagram, que também vai estar aqui na descrição, é c.ai.o, Caio, c.a.i.o. E eu acho que é isso. Espero ter dado todos os recados. E até o próximo. Valeu! Obrigada.